Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, alegria estarmos juntos nesta transmissão e falarmos a respeito de adicção, né? Dependência química, mas de uma química que não vem de fora. Uma dependência química que pode ser, claro, de cocaína, heroína, crack, mas todas essas drogas que vêm de fora, elas conseguem aprisionar o nosso cérebro porque existe uma química interna. É a dopamina. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, né? Sobre o mecanismo de recompensa, a via dopaminérgica do nosso cérebro e como é que isso está causando adicção, dependência nas pessoas. Mas não somente das drogas que já eram conhecidas, mas também e principalmente, né, quando a gente fala de redes sociais, né? Telefone, celular, videogames, compulsões do tipo compras, jogos de azar, etc. Todo tipo de compulsão, seja que envolva drogas, seja que envolva hábitos, comportamentos, tudo isso passa por esta via dopaminérgica, por esse caminho do nosso cérebro e nosso cérebro fica, digamos assim, drogado, dependente de um neurotransmissor que ele mesmo produz, né? O que é, então, esse neurotransmissor? Vamos falar brevemente dele, mas vamos direto ao assunto. A gente precisa, né, porque o nosso tempo não é infinito, então a gente precisa ir direto ao assunto. Veja só, primeiro nós estamos falando de dopamina. Esse nome você já ouviu em vários lugares, né? A dopamina, ela é uma molécula. Essa dopamina, essa molécula, ela foi apelidada por alguns escritores e cientistas médicos de The Molecule of More, a molécula do mais, né? Ou seja, ela sempre quer mais. Ela é uma molécula que ela foi criada por Deus e colocada no nosso cérebro para a nossa sobrevivência, né? Ela age num sistema de recompensa no nosso cérebro, né? Por quê? Porque, é claro, o nosso cérebro é um cérebro que foi criado para escassez, né? Eu estava esses dias estudando um pouco a história daqui do Mato Grosso, né? Vocês sabem que eu sou de Cuiabá. E no Mato Grosso, 300 anos atrás, quando os primeiros bandeirantes paulistas vieram para cá, eles viveram uma escassez tremenda, né? Eu segui um pouco toda a narrativa da descoberta do ouro, por exemplo, em Goiás, como os bandeirantes que descobriram o ouro em Goiás passaram fome, começaram no meio do cerrado, não tinham o que comer, tiveram que comer os cachorros, depois começaram a matar os cavalos para comer, e sede e fome. Então, veja, é interessante a gente notar isso, que durante milênios, não séculos, milênios, os seres humanos viveram num mundo da escassez. Imagina no cerrado do Mato Grosso o que é que tinha para comer. No período da seca, então, misericórdia. Aí que não tem nada o que comer mesmo. Não tem nada o que comer, não tem o que beber. E se o nosso cérebro não fosse feito para essa escassez, se o nosso cérebro não fosse feito para essa caça, para essa busca, a humanidade já teria morrido, teria perecido há muitos e muitos séculos atrás. Que comida, né, que você encontra, sei lá, nas savanas da África, ou no deserto, né, nas áreas semidesérticas. Ou seja, o ser humano foi feito para a dureza, foi feito para
à falta, né, de alimento, para a sobrevivência mesmo, pessoal, e para a sobrevivência da espécie, né? Por quê? Porque esse caminho de busca, de caça, não é somente a caça do alimento, a caça da bebida, mas também a caça do sexo. Porque aquilo que a comida e a bebida são para a sobrevivência da pessoa, o sexo é para a sobrevivência da espécie. Então Deus, quando fez o ser humano, Ele fez a gente com instintos para a sobrevivência. Existem alguns estudos que foram feitos em que eles conseguiram fazer uns ratos geneticamente modificados e o rato não produzia dopamina. Quando o rato estava lá, amamentando, né, ele teve um crescimento normal, engordou normalmente, como os ratos normais. Mas, de repente, quando parou o período da amamentação, os ratos começaram, né, a não comer e a não beber, né? Afagia e adipsia. Começaram, e também pouca capacidade de movimentação. Tinha comida à disposição facilmente encontrável. Era só ele se mover um pouquinho que ele ia achar comida. A comida estava lá. Mas os ratos começaram a morrer de fome e de sede. Por quê? Porque não tinham dopamina. Você põe dopamina novamente, né? Consegue injetar dopamina, ele volta ao normal, começa a se comportar normalmente. Então a dopamina ela é importantíssima para a sobrevivência da nossa espécie, né? Agora, aqui que vem a coisa. Nós, no entanto, estamos no mundo moderno. E o mundo moderno não é o mundo da escassez. Não são as savanas da África de milhões de anos atrás. O mundo moderno é o mundo da abundância. Veja, eu não quero aqui entrar em discursos polêmicos socialmente, mas é só para a gente se dar conta. Um favelado, hoje, no mundo moderno, tem mais opções de sobrevivência do que uma pessoa no cerrado do Mato Grosso, abandonado a si mesmo há centenas de anos atrás. Ou seja, ele tem mais opções de sobrevivência, ele tem, pelo menos, né, para onde bater a cabeça, onde pedir. Pois bem, então nós estamos num mundo em que esta missão básica que foi dada ao nosso cérebro de sobreviver já é missão cumprida. Mission accomplished. Missão cumprida, acabou. Não tem mais o que fazer. Então a vida moderna cria uma coisa que é estrutural. Chama-se tédio. Tédio. Ou seja, você tem um cérebro feito para caça, você tem um cérebro feito para sobreviver, para lutar, para fazer alguma coisa, e você está no sofá, lá, passando o canal da TV, ou então conectando o Netflix, estourando pipoca, comendo. Você está caçando o quê? Não está caçando nada. E é aí que está o problema. O cérebro é o mesmo, a circunstância é diferente. Agora, eu gostaria de fazer uma reflexão assim, que a maior parte das pessoas que falam dessa história de dopamina, etc e tal, não para refletir. O problema sociológico e filosófico por trás disso. Porque é um problema sociológico, gente. O problema é que na sociedade da abundância, isso é um problema estrutural. Quando você se sente profundamente entediado, você que é católico, você que faz um exame de consciência, você diz assim, cara, tem algum problema comigo? Eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu acho que eu estou doente. Só que o problema não é com você. O problema está na estrutura da sociedade. A sociedade é a sociedade da abundância. Vamos supor, você quer educar seus filhos e não quer que eles fiquem nessa caça constante, louca, né?
caça do consumismo. Seu filho toda hora lá no Mercado Livre querendo comprar. Ou então, caça do videogame. Seu filho dependente químico do videogame. Vai, tá lá jogando videogame. Você não quer que seu filho fique dependente de Instagram, dependente de Twitter, dependente de pornografia? Você não quer que seu filho tenha nenhuma dessas dependências? Mas seu filho vai olhar para você e dizer, tá, e o que você me oferece em troca? E aí? So what? e aí? O que é que eu vou fazer? Porque veja só, a pobre da criatura está presa no apartamento por causa do problema de segurança social no Brasil. Eles não podem jogar bola na rua, eles não podem passear na praça, eles não podem ficar com os moleques soltando pipa, como fazia antigamente. Está fechado dentro de um apartamento. E aí? O cérebro dele é aquele cérebro lá das savanas da África. O cérebro dele é o mesmo cérebro da escassez, dos bandeirantes, da sobrevivência. Mas você está dando tudo. Num estalo de dedos, ele tem toda a comida que ele quer. E fica obeso. Num estalo de dedo, ele tem os produtos que ele deseja. Você, equipou o apartamento para ele não ter necessidades. Você equipa seu apartamento com jogos, com videogames, para ele não precisar sair. Então é evidente que a nossa sociedade atual é uma sociedade estruturada para a adicção. Por quê? Se você fez o nosso curso lá das doenças espirituais, você já ouviu falar que com o pecado original nós temos uma disfunção dentro de nós, chamada filáusia. Mas essa disfunção, é uma disfunção porque nós seres humanos deveríamos ter a alma que coordena o processo do corpo, o processo do cérebro. E qual é a lei da filáusia? Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Mas essa dor e esse prazer são do cérebro. Essa é a lei de qualquer cérebro animal. Então, existe no cérebro humano um sistema que é o sistema de recompensa, o chamado via mesolímbica. O sistema de recompensa é o seguinte, é gerada, a dopamina é feita no mesencéfalo e ela é mandada para dois lugares especialmente. Esses dois lugares são o núcleo accumbens e o lóbulo pré-frontal. Um pouquinho mais para trás aqui, o desenho meu esquece, eu não sou desenhista, mas aqui a dopamina é mandada para esses dois lugares e ela é mandada aqui num sistema de recompensa. O núcleo accumbens recebe a dopamina e diz, eu quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Então por isso, você fica naquele carrossel de vídeo. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Girando, girando, girando. E você quer comprar mais. E você fica caçando. Essa caça. Isso é muito prazeroso. Isso gera recompensa. Tá? Este prazer, essa recompensa aqui, quando você se põe diante dela, você diz assim, não, mas eu tenho que parar. Eu tenho que frear. Eu não posso ficar dando tanta recompensa para o meu cérebro. Sim. Só que quem era responsável por frear esse negócio é esse lobo pré-frontal aqui.
essa parte aqui, pré-frontal, frontal. E o que acontece? É ele que tinha que frear, mas exatamente pelo excesso de dopamina, você está com um pé enorme no acelerador e o sistema de freio está falhando, né? Existem estudos que mostram isso. Os cérebros foram escaneados, né? E as pessoas vendo como o cérebro funciona notaram que quando a pessoa que está viciada em cocaína, em heroína, em maconha, ela diz, eu não consigo parar. De fato, existe uma certa incapacitação aqui, porque o freio não está funcionando. Então a mesma coisa quando a pessoa diz, eu não consigo parar de ver pornografia, eu não consigo parar de acessar o celular, eu não consigo parar o videogame, de fato existe uma dificuldade aqui na parte cerebral, é uma disfunção. Você fica doente, porque é normal fugir da dor e buscar o prazer. O problema é que quando você busca excessivamente o prazer, você vai se tornando incapaz de suportar a dor e qualquer coisinha afeta a sua capacidade de sofrer. Vejam, nunca as pessoas tiveram tanto e nunca foram tão sensíveis à dor. Você veja, por exemplo, pega os bandeirantes paulistas, né? Na década, início do século XVIII, na primeira década do século XVIII, teve uma guerra lá em Minas Gerais com os paulistas, chamada Guerra dos Emboabas. A guerra é chamada de Emboabas porque o resto do pessoal usava botas e os paulistas andavam descalços. Os paulistas, né, do século XVII, eles eram meio adaptados aos índios. Eles não falavam português, a maioria falava mais o tupi, que era a língua geral do Brasil, era chamado tupi paulista, uma modalidade da língua tupi antiga. Eles andavam descalços, eles viviam com os índios na caça das coisas, etc. Eles eram brutos mesmo, uma capacidade de sofrimento, de suportar o sofrimento muito grande. Hoje, você tira seu sapato e enfrenta uma pedrinha, já é uma tortura. Vocês imaginem que era viver a escassez, a dificuldade, os problemas. Não, o sistema era bruto mesmo, o negócio era para gente forte. Por isso tinha uma virilidade, uma capacidade, né, de enfrentamento das coisas que hoje em dia a gente não vê mais. Mas por quê? Porque é o seguinte, quanto mais você aumenta a sua experiência de prazer, mais você aumenta a sua capacidade de sofrer. As duas coisas, elas vão na mesma direção. Porque a sensibilidade do cérebro vai mudando. E eu estou dizendo todas essas coisas aqui para vocês enxergarem que não é um problema seu, pessoal, é um problema sistêmico. É um problema que a própria cultura que nós criamos é uma cultura adictiva. O que é adicção? Adicção é o seguinte, é quando você tem certos hábitos, consome certas, vamos usar a palavra droga, mas consome produtos e realiza certas ações, né, que estão prejudicando você, você está vendo que aquilo está prejudicando você e que está prejudicando os outros, você tenta parar e tem uma enorme dificuldade. Isso é adicção. São hábitos prejudiciais onde a pessoa mesmo tem consciência, ela está vendo. E todo mundo ao redor está vendo que aquilo é autodestrutivo e destrutivo das relações sociais, da família, dos outros, prejudicando a todo mundo.
e você não consegue parar. Então, você pode dizer, padre, a adicção é uma palavra moderna para dizer vício. Sim, mas ela tem uma conotação que o vício não tem, né? O vício, ele pode ser simplesmente, tipo assim, você tem o mau hábito de contar mentirinhas, né? Tudo bem, aquilo espiritualmente está prejudicando você, mas não é um prejuízo destruidor, claro, que todo mundo, né? E você não tem um impulso, uma adicção cerebral, física para aquilo. É simplesmente um malveso, um mau hábito, né? Aqui nós estamos falando de mau hábito num sentido mais profundo, no sentido de verdadeiramente você terminar se prejudicando e se destruindo. Tá, então a gente está vendo o problema, enxergamos o problema. E agora? Como a gente resolve isso? Bom, aqui nós precisamos entender uma coisa, porque aqui tem uma camada da reflexão que o pessoal não faz, né? Eu fiz muita leitura nesses tempos agora sobre essa história de dopamina, né? Vários livros, não falta livro, como que o cérebro é feito, como que as coisas funcionam, etc. A gente vai passar para vocês essa bibliografia, né? Tem mais livros aqui, né? Não são só esses. O livro não falta, mas o que eu não vi nesses livros aqui é a reflexão que eu quero fazer para você hoje. É que o pessoal, todo mundo está estudando o cérebro, como que é o cérebro, como que ele depende da dopamina, não sei o que, etc, tal, isso, aquilo, papapá. Mas só me responde um negocinho. Um macaco tem o mesmo sistema de recompensa do cérebro humano. É basicamente o mesmo. Mas eu não acho que um macaco ficaria num carrossel de vídeos. O que você acha? Eu acho que não. Eu acho que, se você der álcool para o macaco, ele fica viciado, mas ali é um negócio físico, né? Mas não existe alguma coisa no ser humano que o ser humano quer mais. Existe algo a mais no ser humano e essa é a realidade da alma. É a realidade da alma. E aí nós temos que entrar numa reflexão a respeito de um vício e de uma virtude que precisa ser implementada. Qual é o vício? O vício que a gente está vendo que as pessoas estão entrando nessa, desculpa, eu vou falar a palavra, nessa doença da adicção. Sim, doença, porque é uma disfunção do cérebro. O cérebro não está funcionando como deveria, né? As pessoas estão entrando nesta doença aqui por causa de um vício, uma coisa que não está no cérebro, que está na alma. Eu vou usar uma palavra em latim. Você vai dizer, por que é que não fala em português logo? Porque é muito mais fácil, né? Mas porque eu quero que você entenda que você não entende. Curiositas. Curiositas. Você pode traduzir como curiosidade. Mas aqui eu estou usando como termo técnico-filosófico e espiritual. Eu estou aqui me reportando à tradição, né, da igreja
Santo Agostinho, João Cassiano, Santo Tomás de Aquino, grandes doutores que nos dizem que existe um problema, existe uma disfunção quando o ser humano que foi feito para conhecer e contemplar a verdade usa esse impulso que ele tem de conhecimento e contemplação da verdade para conhecer bobagens, trivialidades. Ou seja, nós queremos conhecer. O ser humano tem esta realidade que não está somente no cérebro. Tem algo a mais. Santo Agostinho, no início das confissões dele, ele diz claramente, né, que nós temos um cor inquietum. Nós temos um coração inquieto. Por que você tem esse coração inquieto? Por que um macaco não tem um coração inquieto? O macaco está de boa. Por que os animais não têm coração inquieto e nós temos? Vamos usar a linguagem dos psicanalistas, né? Eles dizem que o ser humano é um animal faltoso. Faltoso quer dizer o seguinte, tem um negócio que está faltando aí. Santo Agostinho, cor inquietum. Por que você tem isso? Porque a sua alma foi feita para contemplar a verdade. E contemplar a verdade aqui quer dizer o seguinte, nós precisamos ver, mas a gente não vê mais. Você notou que a gente não vê mais? Existe ruído visual. Sabe quando você mora na cidade grande e nunca tem silêncio? Aí você vai para a fazenda e de repente, nossa, que silêncio. Não tem mais o ronco do motor dos carros, aquelas buzinas, né? Aquele tumulto do centro da cidade. De repente o silêncio. Cara, eu estou ouvindo passar. Olha, eu estou ouvindo a água pingando. Não é porque você tem ruído sonoro. Pois bem, nós temos ruído visual. Nós temos barulho visual. Eu sei que a palavra barulho não é adequada para... Mas essa coisa nós vemos demais. Tem coisas demais para ver, de tal forma que a gente não enxerga. Nós fomos feitos para ver, mas a gente olha e não vê. A gente olha e não vê. Mas nós precisaríamos parar para ver e para contemplar e para investigar a verdade, conhecer a verdade. E aqui a gente entra na virtude contrária desse vício, que é a curiosidade. Curiosidade é ver demais. Aqui, ali, aqui, ali. Eu quero saber, não, o que está acontecendo? Né? Você tem a virtude contrária, que é a studiositas. Studiositas quer dizer essa capacidade de buscar a verdade. Studiosidade não é só estudar, mas essa realidade que realmente sacia o coração humano, que é a contemplação da verdade para a qual nós somos feitos. Então, o que é que está acontecendo com as pessoas? As pessoas estão buscando curiosamente. Veja, basicamente, me desculpa falar, mas certas redes sociais, como o Instagram, por exemplo, elas vivem basicamente da curiosidade da vida alheia. As pessoas querem saber o que é que você comeu do café da manhã, como que está o seu dia, o que é que você fez na academia, etc e tal, né? Quantos quilômetros você conseguiu correr no dia. Mas o que me interessa? Gente, a curiositas
é um desejo de um conhecimento que não me é devido. É um despudor. Não existe despudor somente se você vê a pessoa sem roupa. Existe o despudor de você querer entrar na vida das pessoas, é um conhecimento que não te é devido. A fofoca. Né? As pessoas ficam falando, Padre Paulo, por que o Instagram do senhor, o senhor não posta mais coisas assim, da sua vida, isso, aquilo, o senhor participa. Tá. Gente, o meu Instagram tem uma finalidade: tirar você do Instagram. Eu estou nas redes sociais para tirar você desse vício, para tirar você de lá. Vem estudar. Está entendendo? Cara, sai dessa, eu não vou postar para você o que é que eu fiz no café da manhã. Não te interessa. Não te interessa a minha vida. É um conhecimento que não é devido a você. Fofoca, conversa fiada, novidadezinha. Isso é curiositas. Isso é aquilo que São João diz na sua primeira carta, capítulo 2. O que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência dos olhos. Curiositas. Essa vontade de querer saber um negócio que não te é devido. Quando você foi feito para saber, você foi feito para conhecer a verdade. Então vamos estudar, vamos investigar, vamos saber. Você está caindo, Deus deu, assim como Deus deu ao ser humano, aqui ó, no cérebro, um desejo, um prazer, existe um sistema de recompensa na caça de coisas, não é? Então, eu preciso comer, eu preciso beber, então eu caço. Assim como tem isso no cérebro dos macacos. Este cérebro que pertence a um ser humano tem um detalhezinho chamado alma. Não é um detalhe, faz toda a diferença. Onde o ser humano tem um desejo de conhecimento que não se encontra em nenhum animal. Essa curiosidade, vamos pegar pelo lado ruim da coisa, tá? Deixa a busca da verdade para outra hora. Daqui a pouco a gente fala dela. Mas esta inquisitividade, entendeu? Essa coisa de inquirir, de perguntar, de querer saber. Você sabe o que aconteceu? O quê? Fala, não diga. Nossa! E aí? Por que é que nós somos levados a isso? Por que é que isso aciona no nosso cérebro o mecanismo de prazer? Mas por trás tem um acelerador que não tem lá nos macacos. É o acelerador da alma que quer saber, que quer conhecer. Você foi feito para a contemplação da verdade. Aí você, ao invés de olhar para a verdade, ad spicere em latim, olhar, e então ver, eu vejo, video, contemplo, né? Theorein, em grego, contemplar, de onde vem a nossa palavra teoria, né? É ver. É ver com os olhos da alma. Então você tem um acelerador que quer ver as coisas, quer ver a verdade. E você, ao invés de ir estudar, de focar, veja, é como o cara que quer comer
e come bobagem. Eu me lembro, meus sobrinhos, quando eu era pequeno, um dos meus sobrinhos estava lá chorando. Aí eu dizia, o que foi, fulano? Por que você está chorando assim? Eu quero comer porcaria. Ou seja, a mãe disse para ele, menino, para de comer porcaria. Come comida direito, comida nutritiva, comida que faz bem, comida que faz bem para a sua saúde. Você só come porcaria. Né? E ele associou, ele não tinha uma palavra para descrever o que ele queria. Eu quero comer porcaria. Eu tenho desejo. Então a mesma coisa, você foi feito para conhecer a verdade e você quer conhecer porcaria. Agora, a sua mãe, espero, né? Espero. A sua mãe freou a sua concupiscência da carne quando você queria passar o dia comendo coisas não nutritivas. E disse, come comida. Não, mas eu quero doce, eu quero balinha, eu quero sobremesa, eu quero... Né? Então, não, você vai comer comida. Se não comer isso agora, não vai comer a sobremesa depois. A sua mãe educou você e refreou você. Isso chama-se virtude, você formou na criança a virtude da temperança. Está entendendo? O que é temperança? É você frear um desejo, uma concupiscência. No caso aqui é a concupiscência da carne. Agora tem a concupiscência dos olhos que precisa ser refreada. Ou seja, ao invés de você ficar olhando demais e não ver nada, você precisa focar em alguma coisa com estudiosidade e buscar a verdade. É foco. Por que está tão comum transtorno de déficit de atenção? Tem, claro, eu não sou psiquiatra, eu não vou aqui dar diagnóstico para as pessoas, tá? E nem dizer para você que você não deve ir ao psiquiatra e tomar o remédio lá para o seu déficit de atenção, tá? Eu não estou propondo soluções mágicas para ninguém. Eu só estou dizendo que tem uma parte desse negócio que é certamente comportamental. E o comportamento consiste no seguinte, você tem que focar. Agora, focar significa você, de alguma forma, né, não traumática, não refrear um desejo. E como que você vai refrear esse desejo? Bom, você tem que ter temperança, né? Os antigos diretores espirituais falavam de guardar os olhos, um jejum dos olhos. Por que você tem que ver tudo? Apareceu uma propaganda na sua tela, você tem que clicar. Apareceu um negócio, mas padre, eu terminei aqui, o senhor é muito hipócrita, padre Paulo Ricardo. Eu terminei aqui porque eu vi o seu vídeo num carrossel de vídeos. Eu cliquei na sua propaganda e estou aqui. Sim, porque eu sei que você só atende a esse tipo de apelo. Então vem aqui, cara, e eu quero te tirar daí. Vamos estudar. É daí que eu quero te tirar. Como Jesus veio a esse mundo e viveu nossa miséria para nos tirar da miséria. Então eu quero tirar você dessa miséria. Mas precisa de foco, precisa de buscar a verdade. Gente, você foi feito para estudar. Tá bom, mas e o diploma? Que estupidez de diploma, gente. Diploma foi um troço que em má hora se inventou na Idade Média. Foi uma das maiores tragédias da história da humanidade. Né? Por quê? Porque está perdendo bilhões de almas. As pessoas não querem mais estudar. Elas querem um diploma.
Quantas vezes a gente recebe no suporte do site, padre, por que o senhor não dá diploma reconhecido pelo MEC dos seus cursos? Cara, se tem um negócio que eu sou contra, é diploma. Eu quero que você estude o resto da vida. Se eu te dou um diploma, você diz, já fiz. É foco. É estudiositas. É contemplar a verdade, é buscar a verdade. Então, vejam, o que é que a gente precisa saber? Tá? Que, sim, tem todo o sistema de recompensa cerebral, mas tem também a espiritualidade que a gente precisa, então, aprofundar, que é que a gente tem que estudar. A gente tem que estudar o resto da vida. E buscar a verdade realmente, porque só que para isso precisa de uma certa disciplina, uma certa temperança. Aí você diz assim, padre, mas não dou conta. Não dou conta, e eu respondo para você, não dá mesmo. A gente precisa de criar um círculo de ajuda mútua. Entendeu? Assim como tem os alcoólicos anônimos, a gente precisa criar os curiosos anônimos. Entendeu? A gente precisa criar comunidades, os 12 passos, para se livrar da curiosidade anônima. Entendeu? A adicção da curiosidade. Porque isso está adoecendo os nossos filhos. Está adoecendo as crianças porque elas têm uma neuroplasticidade maior. O cérebro delas é mais sensível a isso. Isso está criando nas pessoas problema de depressão, ansiedade, pensamentos suicidas. E isso não é brincadeira, eu não estou exagerando. Essa adicção de celular, de videogame, de compulsão de compras, de jogos de azar, de pornografia. Todas essas adicções estão causando tudo isso, gente. As pessoas estão adoecendo, as clínicas psiquiátricas estão com fila de gente tomando remédio, mas eu não sou contra a psiquiatria, eu não sou contra os remédios. Por favor, se você precisa, se você tem um diagnóstico, vá, use, etc. Mas saiba de uma coisa, aprecie com moderação, porque os próprios remédios psiquiátricos são adictivos. Eu conheço gente que está precisando se desintoxicar do remédio psiquiátrico. Por quê? Porque foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer. Chega uma hora que não tem mais dose que baste para você suportar aquilo que é o normal, chama-se dor da vida. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, olha, renuncia a si mesmo, toma sua cruz e vamos embora. Vai ter dor, gente. Veja, a dor, eu não estou aqui, não é, esse padre é um sadomasoquista. Não é isso. A dor faz parte da vida. Não tem como, num mundo tal qual ele está estruturado, viver sem dor. Então, quanto mais você foge da dor, se você não tiver uma certa capacidade de suportação da dor e de evitar todos os prazeres que você quer, você vai adoecer. As pessoas estão adoecendo. Por quê? Porque você não é um animal somente, você tem alma. Ou seja, o ser humano, ele tem um motor de Ferrari. Agora você quer tratar um motor de Ferrari com um freio de bicicleta, cara, não vai dar certo. Você precisa refrear essa sua busca de prazer, que é potenciada em você, ser humano, muito mais em qualquer animal do planeta. Não existe, porque você tem alma. Você tem sede de Deus, você tem sede das verdades. Só Deus é capaz de saciar você e é no céu. Então, nesse mundo aqui, você vai ter sempre uma insatisfação. Você vai ter as dores do dia a dia do corpo, porque o nosso corpo, ele adoece. Você vai ter as dores
morais, das injustiças por causa do pecado original no mundo que nós vivemos onde tem o pecado. E você vai ter a dor pungente de não estar na presença de Deus para o qual você foi feito e do qual você tem uma necessidade de contemplar um coração inquieto. Nosso coração está inquieto e não descansa enquanto não descansar em vós. É isso. Então nós precisamos, né, fazer essas coisas e precisamos de grupos de apoio e de suporte. Assim, vocês sabem que eu gosto do Senhor dos Anéis, né, do Tolkien. Então só para usar aqui, o pessoal que nunca leu o Senhor dos Anéis, não faz ideia do que eu estou falando aqui, aguenta firme, vai passar, é uma comparação rápida. Né? No Senhor dos Anéis tem umas pedras mágicas chamadas Palantir, onde a pessoa pode alcançar conhecimentos secretos. Se você olhar num Palantir, você vê as coisas. E o Tolkien inventou esse negócio aí, que a gente pode um pouco comparar com o celular da vida moderna, as redes sociais, essas coisas de querer conhecer, querer olhar para aquela tela, né? Para aquela pedra, para um Palantir que está ali na sua frente. Problema. Aquilo lá é moralmente indiferente, é neutro. Conhecimento é uma coisa que, digamos assim, em si mesmo, é neutro. É o uso que é o problema, é o abuso que é o problema. Né? Então o que acontece? Você tem no Senhor dos Anéis 2 personagens que se deram mal olhando para o Palantir. Né? Um é um mago, né? O Saruman, que mora numa torre e ele fica olhando e terminou sendo, que era uma espécie de anjo bom, tornou-se um demônio, um anjo mau. Por causa desse conhecimento, ele se associou, né, a uma espécie de Satanás, né, o Sauron. Outro é um ser humano, o Denethor, que é o Steward, é o que cuida da cidade de Minas Tirith. Né? E ele tem lá também um Palantir. Ele olhou e ficou cada vez mais doente com aquilo lá, dominado pelo mal. Mas tem um terceiro personagem, e aqui eu quero chegar. O Pippin. Ele também olhou para o Palantir. Mas ele conseguiu se salvar. Por quê? Porque ele tinha amigos. Ele tinha uma companhia. Ele tinha amigos que tiraram ele de lá. Cara, sai daí. Não olha para isso. Cai fora. Nós precisamos dessas amizades. Para de olhar para o Palantir, para de olhar para o teu celular, cara. E descobre que você tem amigos no mundo. E se você não os tem, crie os amigos. Mas padre, ninguém liga para mim. Olha, eu garanto para você uma coisa. Que se você passar a sua vida servindo os outros, todo mundo vai querer estar com você. Se você passar a vida, por exemplo, estudando, buscando a verdade e partilhando essa verdade com os outros, todo mundo vai querer estar com você. Agora, se você passa a vida na curiositas, na fofoca, etc e tal, na intriga, na mesquinharia, você vem no fundo do corredor, todo mundo, ih, lá vem ele, ai, ai, ai. Ninguém quer ser seu amigo. Vamos ser amigos uns dos outros. Eu digo isso para os alunos, para os meus alunos. Se associem em grupos de estudo. Criem a Associação dos Curiosos Anônimos para se livrar dessa curiositas e para viver
uma vida de estudo, de busca da verdade e de ajuda mútua. Nós fomos feitos para contemplar a verdade, e contemplar a verdade significa o seguinte, vejam, fé, esperança e caridade. A fé que ilumina a nossa inteligência. A esperança de quem sabe que pode buscar e que vai alcançar cada vez mais essa verdade. E a caridade de quem está buscando a verdade para amá-la, para se unir a ela, porque a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. Nós podemos fazer isso com a fé, podemos fazer isso com a luz natural da razão. É a mesma inteligência, é o mesmo coração, é a mesma vontade humana, que foi feita para as coisas elevadas. Veja, você é aquilo que você ama, mas você só ama o que você conhece. Se você só ama coisas baixas, coisas vis, coisas bobas, você é baixo, você é vil e você é bobo. Me desculpe. Mas se você ama coisas elevadas, coisas sublimes, coisas belas, você é elevado, sublime e belo. Os santos nos mostram isso. Então, coragem. Coragem. Vamos ser amigos uns dos outros. Vamos estudar, vamos buscar, vamos amar. Nosso Senhor, na última ceia, disse aos seus amigos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Você pode interpretar essa frase dele de duas maneiras. Uma, como eu vos amei, olhar para a cruz, e de fato esse foi o maior ato de amor de Jesus por nós. Mas na última ceia, se o Senhor for olhar cronologicamente, naquele ponto da história, Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Eu não estou excluindo aqui a interpretação sublime da cruz, calma. Mas eu estou dizendo, num sentido literal e histórico daquele momento, a forma como Jesus amou os seus discípulos até então é que ele passou 3 anos com eles, ensinando a contemplar a verdade. Por isso, ide por todo mundo, fazei discípulos, ensinando aquilo que eu vos disse. Virá o Espírito Santo Paráclito. Ele fará vocês compreenderem coisas que vocês não enxergaram. Então vamos lá, vamos estudar, tá bom? Então eu quero dizer para você que é aluno do site, vamos perseverar, vamos nos associar, procure pessoas que você conhece, vamos procurar. E eu gostaria, daqui para frente, agora a proposta, né, para os alunos do site é que a gente se encontre agora todas as semanas. Quando não puder, eu vou avisar, olha, essa semana eu não posso. Mas, em linha de princípio, eu gostaria de ter um encontro marcado com vocês, alunos, todas as semanas, com tema livre. Eu vou falando, a gente vai refletindo, vai estudando, vai dando dicas, vai procurando. E eu gostaria que vocês fizessem esses grupos de estudo para se ajudarem mutuamente, para saírem dessa curiositas, dessas doençazinhas, né? Bobas, para a gente realmente procurar aquilo que é o caminho. Tá? Nós iremos lançar na semana que vem, né, um curso aprofundando esses temas aqui dessa questão de dopamina, etc e tal, em que a gente vai tratar esses assuntos de forma mais detalhada, porque tem muito mais coisa aqui para saber. Dessa parte do cérebro, da parte da alma e da parte da graça. E como que a gente pode fazer, né? Corpo, alma e espírito, né? Essas 3 partes. Então, vai ter esse curso aí, que é um curso sobre a escravidão digital. Mas eu gostaria que você viesse fazer parte da nossa família no site, não somente por causa desse curso,
Eu gostaria que você viesse para isso aqui, ó. Vamos estudar. Vamos estudar. Vamos pescar gente. Pescar as pessoas, tirar as pessoas dessa escravidão da internet. Mas, padre, o senhor está usando a internet. Sim, mas uma coisa é a internet como um meio para transmitir um conhecimento profundo. Outra coisa é a internet como passatempo escravizante. Eu não quero fazer parte disso. E eu não quero que você faça parte disso. Se a gente usa as redes sociais, é para pescar você, de lá para cá. Né? E colocar você com esse instrumento potente na mão de Deus, que é a internet, para conhecer de verdade. E não passar a vida em passatempo. Então vamos lá. Nós somos feitos para a verdade. E temos um céu enorme esperando por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.